Você conhece a vida de Santa Catarina de Sena? É uma história muito interessante, é uma vida muito interessante. Quem foi Santa Catarina de Sena? Olha, ela foi proclamada doutora da Igreja. Mas que coisa impressionante! Dizem os biógrafos dela que ela era analfabeta, não sabia escrever. Mas como é que uma pessoa que não sabia escrever acaba se tornando doutora da Igreja? E olha que são só 4 mulheres doutoras da Igreja, né? Nós temos Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus e Santa Hildegarda de Bingen, da Alemanha. E são mais 34 homens doutores, né? O doutor da Igreja é um santo que teve um conhecimento assim, muito profundo das coisas de Deus e que algum papa o proclamou doutor da Igreja. Santa Catarina de Sena nasceu em Sena, na Itália, uma cidade da Itália. Ela era a 22ª filha de 24 irmãos, uma coisa extraordinária, né? E ela foi consagrada na ordem terceira dos dominicanos. Dominicano tem a ordem primeira, que é dos padres, a ordem segunda, que é das irmãs, e a ordem terceira, que é dos leigos, que também se consagram. E ela era, podemos dizer assim, uma pequena freira, né, pequena consagrada, e que era mística, tinha realmente colóquios com Deus profundo, tanto é que ela escreveu um livro, Diálogos. Esse livro, Diálogos, é a conversa dela com Deus. O que Deus falava para ela, ela foi escrevendo nesse livro. Um livro maravilhoso, se você puder ler, leia, chama-se Diálogos. Ela morreu muito nova, com 33 anos de idade. E ela tinha um amor à igreja profundíssimo. Tanto assim que ela disse um dia, o dia que eu morrer, saibam que a causa da minha morte é o amor à igreja. Por causa do sacrifício que ela fazia pela igreja, pelos sacerdotes. E ela tinha uma influência muito grande no seu tempo, embora fosse uma mulher, né, lá na Idade Média, por volta do ano de 1400, né, aí por volta desse 1400, e ela escrevia para os reis católicos, escrevia para os imperadores católicos, escrevia para o Papa. E ela viveu num período em que foi muito difícil para a igreja, porque é o período em que os papas ficaram 70 anos na França, saíram de Roma por causa dos tumultos que havia em Roma. Os papas muitas vezes eram até perseguidos em Roma. E os papas foram para a França, para a cidade de Avignon, e ali ficaram 70 anos. Construíram até um palácio em Avignon, né? Mas eles ficaram subjugados ao rei francês. Começou com o rei Filipe IV o Belo, mas depois os outros reis franceses foram dominando o Papa. Todos os cardeais eram praticamente franceses. E Roma, a cidade do Vaticano e todo o Estado pontifício que pertencia ao Papa ficou assim, ao Deus dará. Muita revolta, muita confusão. Então Santa Catarina de Sena, um dia, ela saiu de Sena, foi à França, em Avignon, conseguiu uma audiência com o Papa Gregório XI, né? E ela beijou o anel do Papa, respeitou a presença do Papa, mas disse para o Papa o seguinte: santidade, volte para Roma, volte porque eu estou sentindo aqui na tua corte o odor fétido do inferno. Já pensou, meus irmãos? Uma freirinha, uma mulher, naquele tempo a mulher, vocês sabem que não tinha a posição que a mulher tem hoje. Mas como ela era uma santa, uma mística, olha, os papas que não conseguiam deixar a França e voltar para Roma, pois olha, o Papa Gregório XI fez as suas malas e voltou para Roma. E ela disse ao Papa: volte, santidade, o Senhor me disse que vai te proteger. E o Papa confiou nela e o Papa voltou para Roma depois de 70 anos do chamado cativeiro da Babilônia francesa. Aí você vê a importância dessa mulher, né? Extremamente simples, extremamente pobre, extremamente, dizem os místicos que era analfabeta, ela ditava as cartas dela, deixou inúmeras cartas, ditava as cartas dela para um secretário, um amanuense, escrever, porque dizem que ela mesma não escrevia. Está aí. Então, essa grande santa doutora da igreja que vale a pena a gente conhecer, inclusive pedir a sua intercessão pela igreja, por nós, pela sua família e todas as suas necessidades.